Graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meus sentimentos para a família do irmão Tião e do irmão Cláudio, né? Mas pensando nesses dois irmãos, só me vem um versículo na mente. Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Já agora, a coroa da justiça. Os irmãos já estão lá na presença do Senhor, combateram o bom combate, guardaram a fé, estão na presença do Senhor. E nós estamos aqui, combatendo o bom combate. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, abram, por favor, a Bíblia de vocês em Mateus. O diácono Marcos estava aqui ministrando e ele falou acerca do controle, né, de Deus está no controle, o nosso general está no controle. Ele falou do almirante cantando justamente um louvor sobre isso, né, solta o cabo da nau, que ele está no controle. E o tema dessa mensagem hoje é o controle de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está controlando tudo, embora as adversidades venham. Vamos ler aqui Mateus 6, do versículo 25 até o versículo 34, um texto bem conhecido de todos nós, que diz assim: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por se preocuparem com... E por que se preocupam com o que vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Porque não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e essas coisas lhe serão, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra que é santa, poderosa, verdadeira, a Tua palavra que tem poder, a Tua palavra que é capaz de separar juntas e medulas, a Tua palavra que ela se aprofunda no mais íntimo do nosso ser. Ó Senhor, a Tua palavra que tem todo poder e autoridade, diante dela nos colocamos nessa hora, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Senhor, que o Senhor possa iluminar a mente de cada irmão, cada irmã nessa noite, que o Senhor possa me usar como instrumento, Senhor, e que a Tua palavra seja aplicada a cada coração, de acordo com a necessidade de cada um, Senhor, porque o Senhor é o Deus que tudo provê, o Senhor nos conhece e sabe das nossas necessidades. Por isso nós clamamos a Ti nessa hora e pedimos a Tua direção em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos, por favor. Glória a Deus. Nós estamos vivendo
no mundo altamente globalizado, né? Houve uma época em que as notícias demoravam a chegar, só algumas pessoas mais privilegiadas, que tinham algum tipo de tecnologia, eu falo de alguns anos atrás, tinham acesso às informações, e a informação ela demorava a acontecer. Hoje, através de vários dispositivos, nós temos acesso à tecnologia, e pessoas da minha faixa etária que passaram por essa transição, desde lá de trás, da televisão, talvez você nunca tenha ouvido falar isso, mas no museu, né, tem um museu ali no Catete de telecomunicação, né, pastor? Que ali tem telefones antigos e outras coisas. Você talvez ouça alguma coisa sobre tubo de imagem, ou seja, né, coisas bem antigas, e que a gente estamos nessa faixa etária, nós que estamos nessa faixa etária que eu estou hoje, né, vocês podem fazer algum cálculo e pensar, e viram toda essa transição tecnológica, e muita gente tem dificuldade. Mas uma coisa que está assolando a humanidade hoje, por conta da velocidade da informação, por conta de ter que assimilar tanta coisa em tão pouco tempo, houve um momento em que você pegava um tal de um jornal aí, que você falava, pô, se espremer esse jornal, o jornal mesmo impresso, vai sair sangue dele. Hoje você liga o noticiário e jorra sangue da televisão. É só tragédia, 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 dor, sofrimento, e parece que o noticiário vai especular exatamente as piores notícias, e tem gente que não está nem mais assistindo televisão e ouvindo noticiário para se resguardar um pouco de tanta notícia ruim, tanta dificuldade. E aí o que assola a humanidade? O que assola a humanidade é a ansiedade. A ansiedade assola a humanidade, né? E aí as pessoas ficam tão mexidas com isso, tão tocadas com os acontecimentos, que algumas não têm controle psicológico sobre isso, não conseguem ter controle, e passa de uma situação mais simples para uma situação de doença, uma situação patológica, e que muitas vezes tem a ver com antecipação do futuro, né? Aquelas pessoas que antecipam o futuro, trazem para o momento agora o que talvez não vai nem acontecer, talvez elas não vão nem viver. Eu sei de experiências que já tive, né, de que colegas estavam muito preocupados com convenções de trabalho, queria ser uma convenção super difícil e coisa e tal, e de repente veio a pandemia, e ninguém teve mais convenção nenhuma de nada, todo mundo ficou preso dentro de casa, meses, situação que ninguém jamais imaginava que pudesse acontecer. Então, quando a gente está no campo do futuro, a gente está no campo da ilusão, a gente está no campo de algo que é abstrato, algo que você não tem controle, e nós não temos controle nem do presente, nem do momento atual nós temos controle. Nós não sabemos o que vai acontecer no próximo segundo, na próxima unidade de tempo indivisível que se chama momento. No próximo momento, o que vai acontecer? Mas aí, a palavra que nós lemos, ela nos dá um refrigério, ela nos dá uma tranquilidade que se contrapõe a duas estatísticas que eu separei aqui para vocês. Eu sei que os órgãos podem até não trazer assim uma grande credibilidade no momento, mas foram pesquisas que aconteceram no ano de 2024. A OMS coloca 18 milhões de brasileiros sofrendo de ansiedade. Isso dá um número de 9,3%. Isso foi dados de 2024. Já um outro instituto de pesquisa aqui, Covitel,
já é pior. Na amostragem deles, eles chegaram à conclusão que 56 milhões de brasileiros, o que dá uma estatística de 26,8%, enquanto a OMS coloca 9,3%, essa pesquisa coloca 26,8% da população brasileira sofrendo de ansiedade. Ansiedade. Ou seja, as pessoas perdem o controle do seu emocional diante da ansiedade. E muitas precisam, sim, de acompanhamento médico, não tem nada de errado nisso, né? Porque se a gente tem um problema em qualquer parte do nosso corpo, no estômago, se tem um problema de dor de cabeça, as pessoas buscam tratamento. Agora, muitas têm um preconceito quanto à saúde mental. A saúde mental é algo como qualquer outra parte do nosso corpo, que precisa ser tratada quando está com uma patologia, com uma doença. Mas o mais importante de tudo isso é a gente nunca esquecer que seja uma patologia, que já é um estado, patologia, uma doença, que já é um estado mais avançado da ansiedade, que requer talvez de cuidados profissionais, ou de um psiquiatra, ou de um psicólogo. A qualquer outro estágio da ansiedade, Deus tem poder para nos curar. A palavra de Deus tem poder para nos trazer paz. A palavra de Deus tem poder para modificar a situação, porque a palavra de Deus é viva e o nosso Deus é poderoso. E aí, a gente começa aqui no texto, quando Jesus fala no versículo que nós lemos, né? Começa, por isso, digo a vocês. Por isso, o quê? Esse por isso está conectado com algo que foi dito antes. Antes do versículo 25, que Jesus vai falar, essa sequência que nós ouvimos, ele falou no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar a outros. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Aqui Jesus começa a falar de um tipo de ansiedade provocada por um desejo insano de sempre se ter mais, sempre se buscar mais, e etc. E esse mais ocupa um lugar que não pode ser ocupado. Quando alguma coisa na nossa vida começa a ocupar um lugar que não pode ser ocupado, porque esse lugar pertence a Deus, igual o irmão ministrava aqui, que a nossa vida, a vida é um trono, venha reinar na nossa vida. A vida do servo de Deus, da serva de Deus, precisa ser um trono de Deus. Querendo nós ou não, Ele está no controle. Mas para o nosso bem, para a nossa felicidade, é bom que nós reconheçamos isso. A diferença é quando eu entendo que Deus está no controle, toda aquela ansiedade, toda aquela preocupação, todo aquele excesso de nervosismo causado por uma coisa que eu começo a antecipar, por uma expectativa. Irmãos, eu estou falando isso, mas eu vivo esse desafio como todos vocês. É o que o pastor pregava de manhã, que a palavra de Deus, ela corta aí e corta aqui também. Antes de nós falarmos alguma coisa, Deus já falou conosco. Serve para nós, de maneira que eu estou junto com vocês, sentado aí, lutando contra a ansiedade. Porque ela é uma realidade. Ela é uma realidade que nós não podemos fingir que ela não existe. Porque tudo nos pressiona. Tudo nos pressiona. E aqui Jesus fala sobre se dedicar a dois senhores. Tem gente que divide a sua vida e aí começa a ceder espaço para as conquistas desse mundo, somente para buscar mais e mais e nunca está contente. E quando a pessoa não tem essa característica, ela, por exemplo, se trabalhar no ramo de vendas,
No ramo de vendas, como eu trabalho, o ramo de vendas é mais ou menos assim. Você vive do presente, olha aí, do presente. Por quê? O passado de sucesso que você teve já foi. Um mês que você tem de sucesso de venda, uma coisa linda, todo mundo te elogia, virou o mês, zerou, começa tudo de novo. Porque quem vive do passado é um museu, dizem eles. Então, a gente não, a gente vive do presente, temos que atingir metas e aquela coisa doida. Somos induzidos a isso, e aí temos que administrar, porque é algo que não depende de nós, é o nosso trabalho, e aí somos pressionados, todos nós temos demandas que nos pressionam, e aí o que fazer? O que fazer? Como agir diante disso tudo? Então, essa colocação que Jesus fala sobre 2 senhores, servir a um e não servir o outro, está inserido num contexto maior. Todo o capítulo 6 está inserido num contexto do Sermão do Monte, que Jesus ensina várias coisas, ele ensina como orar, ele ensina como jejuar, ele fala onde está o verdadeiro tesouro, ele ensina muitas coisas, e aqui ele fala sobre isso, que não se pode servir a 2 senhores, ou vai se agradar a um, ou agradar ao outro. E aí, como é que eu faço? Diante de uma situação em que eu estou sendo pressionado pela ansiedade e diante de uma situação em que eu preciso entregar algo no meu trabalho, na minha vida, demandas diversas que nós somos cobrados, ainda que nós não tenhamos o nosso coração na riqueza ou na conquista insana, mas somos empurrados para ter um tipo de preocupação, um tipo de ansiedade. E aí, o reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre a questão da ansiedade, ele coloca 5 coisas sobre a ansiedade, que eu gostaria de citar aqui para vocês, que ele considera, primeiro, a ansiedade destrutiva. A ansiedade, ela é destrutiva. Ela é algo que vai corroendo, ela é algo que vai nos minando, e vai minando de uma maneira silenciosa, e a gente não percebe. Se você tiver um ansiômetro na sua casa, me mostra aí para medir a ansiedade, porque realmente eu não conheço, a gente não tem como medir isso, né? E aí Jesus fala lá, por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida, quanto ao que iremos comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que iremos vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. E aqui Jesus coloca uma ordem de grandeza, o que é mais importante. E aí a gente começa vencendo a ansiedade, estabelecendo prioridades na nossa vida. Alguém já falou assim, eu tenho muitas prioridades. Alguém já falou isso? Tenho muitas prioridades. Na verdade, você pode ter até muitas coisas para fazer, mas a primeira coisa que você se determina a fazer, essa é a prioridade. Se eu não consegue fazer, tudo bem, as mulheres conseguem fazer 10 coisas ao mesmo tempo, tudo bem. Se eu falar, você não consegue, mas aí a irmã, mas eu atendo o telefone, eu faço comida, ou seja, o homem não, o homem é tipo assim, é aqui, é ali, é lá. As mulheres têm uma visão periférica, uma execução extraordinária de tudo, é algo maravilhoso, glória a Deus pela vida de todas as mulheres e pelas mulheres existirem. Mas todos nós temos desafios que precisamos estabelecer o que é o primeiro na nossa vida. E aí Jesus, ele fala, por isso vocês não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Esse versículo não é um salvo-conduto para alguém pegar uma rede, botar na sua casa, falar, eu não vou me preocupar. Para que eu vou me preocupar? Deus está no controle de tudo, então eu vou ficar aqui no meu... Não é isso, não é isso. Não,
a gente vai continuar batalhando, vai continuar se esforçando, vai continuar entendendo quais são as nossas prioridades, mas, em primeiro lugar, nós vimos no texto, na sequência do texto, tem que estar Deus na nossa vida. A nossa vida tem que ser um trono. Gostei disso que o diácono falou. A nossa vida tem que ser um trono para Deus reinar nele. Você quer que Deus reine completamente na sua vida? Então, permita isso em nome de Jesus. Então, o reverendo coloca, primeiro, é destrutiva a ansiedade. Ela é enganosa. Ela é destrutiva, ela é enganosa. Enganosa por quê? Vamos lá, vamos ver aqui no texto, vamos seguir no texto, o próprio texto vai falar sobre isso. O versículo 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Jesus aqui está perguntando por quê? Existe uma interrogação, existe uma dúvida em muitos corações do que é mais importante. E aí o inimigo tenta nos tirar do verdadeiro objetivo, do nosso verdadeiro sentido de vida, que é adorar a Deus. E aí, em todas as áreas da nossa vida, independente de onde nós estejamos, nós precisamos entender que a nossa prioridade é fazer da nossa vida de um trono para Deus reinar. Fazer da nossa vida algo, viver de modo digno do Evangelho, como diz Pedro, sabendo que tudo isso vai ser destruído. Que resposta que você vai dar? Que maneira de vida você quer ter, sabendo que tudo vai acabar aqui, vai acabar em fogo? Como o pastor sempre prega, tudo está sendo entesourado para o fogo. É verdade, tudo aqui vai acabar. Mas o cristão tem a esperança em quem? Em Jesus Cristo. Ele é o nosso resgate. Então, a depressão é destrutiva, é enganosa, é inútil. Ela é inútil. Ela não traz nenhum benefício para nós. Ela não traz nenhum valor em si. Agora alguém fala assim, mas espera um pouco. E se eu falar assim, eu estou ansioso em ver o meu parente, uma viagem. Existe um grau, um tipo de ansiedade que é algo natural, que faz parte da nossa vida. Agora, a ansiedade descontrolada é que nos tira da razão e que nos paralisa e que traz doença, essa que é a ansiedade inútil. Nós já vimos textos em que o próprio apóstolo Paulo, estou ansioso em estar com vocês. Espera aí, o apóstolo está ansioso, mas é uma ansiedade diferente. É uma expectativa agradável de estar com alguém no futuro. Isso é uma coisa boa. É uma expectativa agradável que não traz nenhum problema, nada de errado. Você lembra com carinho daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa que você está querendo se encontrar e você tem uma expectativa. Agora, pensa nessa expectativa de você um dia se encontrar com o Senhor Jesus e viver eternamente com Ele, encontrar com Ele na glória, encontrar com Ele e viver eternamente, não ter mais choro, não ter dor, não ter sofrimento. Então, se você está ansioso, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é uma ansiedade santa. E o Senhor não veio ainda, sabe por quê? Por conta daquele seu familiar que semana passada se converteu, por causa daqueles que estão se convertendo hoje, porque ainda falta algumas pessoas a serem alcançadas. O Senhor tem o tempo dele, e aí nós não podemos permitir que uma expectativa destrutiva, enganosa e inútil venha tomar conta do nosso coração. No versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aí, a Bíblia, versículo 27, quando você está falando, a preocupação ela é inútil. É inútil por quê? Aí Jesus fala aqui, qual de nós que
consegue acrescentar um côvado. Aí, quando você está na NVI, que você lê esse versículo 27, vai falar, qual de vocês que consegue acrescentar 1 hora? Aí você entendeu, peraí, consegue acrescentar tempo à sua vida, ao curso da sua vida. Agora, quando fala, qual de vocês consegue acrescentar côvado? Como assim, côvado? Côvado é uma unidade de medida que mede, em média, 45 centímetros. E como é que eu sei o que é um côvado? Eu sei o que é um côvado quando eu boto a mão virada para mim, eu olho esse dedo aqui, que é o dedo médio, que é o maior aqui, né? O maior de todos, como dizem as crianças, tem o fula-bolo, o catapiolho, o maior de todos. Você olha para o maior de todos, aqui atrás, do maior de todos até o cotovelo, é a medida de um côvado. Daqui até... Aí vocês hão de convir que essa medida ela vai variar, porque eu tenho um cotovelo pontiagudo e tenho uma mão aqui, né? E tem uma altura e uma estrutura, outro irmão tem outra. Então, esse côvado ele vai variar de 4,5 a 5,2. Mas pense a 52, alguma coisa assim, 52, 45 a 52, a variação. Mas a ideia aqui é, cada um de nós já tem seu próprio côvado, ou seja, cada um de nós já tem essa medida desse dedo até aqui estabelecida, tá certo? Todos nós já temos as nossas medidas. Aí Jesus fala, qual de vocês consegue acrescentar uma medida a mais a que você já tem? Esse é o sentido. Qual de nós conseguimos acrescentar alguma coisa ao que nós já temos? Transferindo isso para a NVI, pense no tempo. E qual de nós consegue acrescentar algum tempo ao curso da sua vida? É esse sentido. Acrescentar algo a algo que já está plenamente estabelecido. Os nossos dias já estão estabelecidos por Deus. Deus sabe tudo, todos os cabelos da nossa cabeça, eu tenho pouquíssimo, né? Meu netinho bota a mão assim, quando está um pouquinho mais maior, um pouquinho maior o meu cabelo, ele fala assim, vô, tem um pouquinho aqui. Tem um pouquinho. Então, é isso. Você que lida com a ingratidão capilar, não sofra por isso. Se eles te abandonaram, e aí o meu netinho ele já decorou também uma piada sobre isso, como é que reduz a queda? Tomando banho agachado, reduz a queda. Ele já gravou essa brincadeira também. Então, mas é isso. Qual de nós... você pode fazer implante hoje? Tudo bem, mas não está se falando disso. O que está se falando é, qual de nós, que por mais inútil que seja a ansiedade por conta disso, que ela é inútil, nós não conseguimos acrescentar nada estando ansiosos. O que você acrescenta, isso eu posso te garantir que você vai acrescentar. É o seu batimento cardíaco, é a sua pressão aumentando, é começando a vir um monte de problemas para a sua vida, decorrente de algo que é destrutivo, enganoso e inútil, porque não serve para nada. Por isso que Jesus falou no versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado, uma medida a mais ao curso da sua vida? Não pode. Não tem nada que nós possamos fazer. Não adianta ficar desesperado, porque o desespero não vai trazer nada de bom. A ansiedade tem uma outra característica que ele coloca, ela é cega. Ela é cega. Por quê? Porque é como se você perdesse a razão. É como se você não tivesse fé. Olha aí, quando ela está desenfreada, é como se você não estivesse fé. Porque se você está ansioso, é porque falta alguma coisa. Está faltando equilíbrio, está faltando fé para poder vencer. Ou a sua fé está um pouco obscurecida por conta de algo que está te cegando, algo que está te paralisando, algo que está nos paralisando.
Então, nós temos que administrar a nossa ansiedade. É tipo o pecado. O pecado jaz à porta. Basta o quê? Cada um dominá-lo e controlar. Impulsos de pecado todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas aí nós precisamos nos esforçar para quê? Para vencer isso. Porque uma outra característica da ansiedade é que, além de cega, inútil, enganosa e destrutiva, ela é incrédula. Está aqui, vamos continuar aqui, no versículo 28. E porque se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Então, aqui, ela é incrédula. A ansiedade é incrédula. Então, se eu falo que eu creio em Deus, mas eu fico desesperado com o noticiário, com o que vai acontecer, e agora o dólar aumentou, e agora o mercado financeiro que é assim. O mercado, se um líder mundial falar alguma coisa, que alguém projete que vai interferir em algum indexador econômico, começa a disparar, bolsa de valores cai, o dólar sobe. Eu não sou um especialista nisso, temos especialistas aqui, mas eu estou falando algo que eu observo, algo que nós observamos, que tudo começa a ficar descontrolado. Se o mercado financeiro sofre, imagina o teu corpo, imagina a tua mente, imagine nós no nosso íntimo, o quanto nós sofremos. Por isso que Jesus falou, homens de pequena fé, porque a ansiedade, ela traz em si uma incredulidade. E aí, sabendo que a ansiedade é destrutiva, enganosa, inútil, cega e incrédula, como vencer a ansiedade? Como vencer? Fala aí, irmão, como vencer? 4 pontos sobre isso, nós vamos ver aqui agora. Como vencer essa ansiedade? Primeiro passo, com o entendimento de que Deus é o nosso Pai e sabe de todas as nossas necessidades. A chave está aqui no versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Ou seja, Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe tudo que nós precisamos. Mas, irmãos, aí tem um mistério. Se você me perguntar, nós vamos passar a noite toda aqui, eu não vou saber te explicar. Se Deus sabe de tudo que nós precisamos, por que Ele se agrada que nós oremos apresentando a Ele todas as nossas necessidades? Por quê? Porque Ele se agrada que você reconheça que Ele é Senhor, que Ele é o nosso Pai e que Ele tem poder e autoridade para solucionar todas as nossas necessidades. E as necessidades, o texto deixa bem claro aqui, não é aquela necessidade que no contexto do versículo 24, Jesus falou de riquezas. Tem gente que pega isso aqui, esse versículo, e torce esse versículo para aquela teologia da prosperidade, dizendo que Deus sabe de tudo que eu preciso. Então, eu só tenho que pedir a Deus e tomar posse. Dizem até isso, né? Eu tenho que pedir e todas as minhas necessidades. Quais necessidades? Todas as necessidades que Jesus se refere, que não vai nos faltar, é comer, beber e vestir. Não vai nos faltar. Ele vai suprir essas necessidades.
As outras, eles também suprem segundo a graça e misericórdia dele, porque nós temos recebido muito mais do que nós merecemos e precisamos, porque a palavra de Deus diz que ele faz além do que nós pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para nos conceder o que nós temos necessidade e até o que nós não sabemos que temos. Porque tem coisa que você necessita, que você não consegue decifrar essa necessidade, e Deus sabe, é disso que você está precisando. E de repente você ora e algo não acontece exatamente do jeito que você quer, porque Deus sabe o que é melhor para nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Então, por isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer que Deus é o meu Pai, é Ele o meu Abba Pai, meu paizinho querido, o nosso Pai, que supre a nossa necessidade, que conforta o nosso coração. De repente, muitos estão precisando de um conforto, muitos estão se sentindo isolados, porque não tem pessoas por perto, mas saiba que Deus te ama, e Deus quer te abraçar, Deus quer confortar o teu coração, Deus quer te dar esperança. Existe esperança sim, Jesus nos criou para nós vivermos eternamente, Ele nos criou para nós morrermos e acabar a nossa vida. Não, a morte veio pelo pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa é a esperança do cristão. Ainda que a morte venha, nós cremos que Deus vai refazer esse corpo, vai nos dar um corpo glorioso, um corpo transformado, que não tem dor, que não tem sofrimento, um corpo para viver eternamente. Ele é o nosso Pai, Ele sabe das nossas necessidades. Quando confiamos nele, a fé é um antídoto para a ansiedade. A fé é um antídoto para a ansiedade. No momento em que nós temos fé, né, que a Bíblia coloca como sendo a certeza do que eu espero, a convicção de fatos que eu não vejo. Eu não estou vendo como, eu não sei, mas quando eu não sei, eu estou no campo de Deus, eu estou no sobrenatural. O sobrenatural é exatamente Deus agindo aonde eu não sei como Ele vai agir, porque Ele é Deus. Se eu sei que Ele é meu Pai, eu confio, eu creio nisso, e eu tenho que esperar nele, e o nome disso é fé. Quando eu espero o que eu não vejo, eu estou no campo do sobrenatural, no campo da fé. Porque a fé é um antídoto para a ansiedade. Deus sabe de tudo o que precisamos. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre isso de uma maneira que vocês conhecem muito bem, mas vamos abrir aí, por favor, rapidamente. Deixe marcado exatamente onde você está, mas veja lá um texto que já foi pregado nesse púlpito muitas vezes aqui. O diácono fala sobre repetição, e nós estamos aqui repetindo realmente. Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. O que fala Filipenses 4, 6 e 7? Vou ler aqui. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo seja conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Quando eu submeto a Deus, quando eu submeto ao Senhor, quando eu peço a Deus em oração, eu estou primeiro reconhecendo que Ele é Deus na minha vida, que Ele é Senhor na nossa vida. Muitas pessoas querem ter o Deus da bênção, muito pelo contrário, querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção, não querem compromisso com o Deus da bênção. Nós, quando submetemos a Deus,
as nossas mais íntimas. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo. O que é preocupar com alguma coisa? É a tal da ansiedade. A ansiedade é a preocupação exacerbada sobre alguma coisa, que você não sabe nem se vai acontecer. E se vier o desemprego? Maior é Deus. E se vier a enfermidade? Maior é Deus. E se vier o problema, o desafio de um lado e de outro, maior é Deus. Porque o cristão que tem a sua vida na presença de Deus, ele vai viver um mar de rosas? Não, não vai viver. Ele está sujeito, a Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos. E a enfermidade vem para justos e injustos. A enfermidade vem para todos, né? Como o pastor já pregou aqui, por que não eu? Alguém olha assim, por que eu? Por que eu? E por que não eu? Eu não sou melhor do que ninguém. Se acontecer alguma coisa, seja feita a vontade de Deus. Mas nós pedimos a Deus que tenha misericórdia, que nos guarde, que nos livre. Mas quando vier a adversidade, nós temos que estar preparados para isso. E aí ele fala, não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo seja conhecida diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica. Súplica, irmão. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Imagina o que é isso. Nós temos um Deus que se relaciona conosco, nos dando tudo. Porque a fé é um dom de Deus, ela vem de Deus, para que nós possamos adorar a Deus. Nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só, e nós temos à direita de Deus um advogado que intercede por nós, Jesus Cristo. Ele está lá à direita de Deus intercedendo por nós. Ele está atento a cada luta, a cada sofrimento, a cada injustiça, a cada dificuldade que nós passamos, a cada adversidade. Jesus disse lá em João 16:33, tende paz em mim, tende paz em mim. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele começa falando, tende paz em mim. A nossa paz não está numa conta bancária privilegiada, não está numa previdência que você sabe que vai receber um dinheiro, uma previdência privada que você já programou e que vai receber não sei quanto, sobre bens ou coisas materiais que nós tenhamos. Mas a nossa segurança está em Deus. Ele é a nossa paz. Ele falou para os seus discípulos, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz desse mundo é baseada no versículo 24 do que nós lemos. Adorando o Deus da riqueza, achando que o Deus da riqueza, que posses, que poder, que isso vai trazer alguma coisa, vai trazer alguma paz. E aí, de repente, a gente vê alguém zilionário, cheio de posse, vai lá para o alto de um prédio, se joga lá de cima. Aí você pensa assim, como que fulano, que tinha essa riqueza toda, se matou? É a tal da ansiedade, é a tal da falta de esperança, é a tal de não ter a verdadeira paz e a convicção daquele que pode realmente trazer paz aos nossos corações. Irmãos, não se engane, qualquer um de nós pode em algum momento ficar com a mente obscurecida. Por isso que a palavra de Deus diz aqui, olha, pela oração e súplicas com ações de graça. Viva em ações de graça, viva dando graças a Deus por tudo, viva adorando ao Senhor em todo o tempo, viva bloqueando qualquer ação do inimigo na sua vida, porque o inimigo ele tenta nos afastar do verdadeiro objetivo, que é sermos adoradores, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, de nos colocarmos no lugar de entender que
embora nós não compreendamos alguma coisa, Deus sabe todas as coisas. Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele vai reinar eternamente. Ele reina eternamente. Para você tem o hoje, teve o ontem, e talvez para nós tenha o amanhã. Mas Deus é atemporal, Ele é eterno. Então, com ações de graças e a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Irmãos, eu gosto muito disso. A paz de Deus, ela excede entendimento. Que aí você pensa, uma pessoa encarcerada, quando se encontra com Deus, ele tem paz. Porque está preso, está cumprindo lá diante dos homens a sentença que os seus crimes atribuíram a ele cumprir, mas lá no alto lá do seu sofrimento, da sua prisão, teve um encontro com Deus, se libertou. Está preso numa cadeia, mas está liberto para a glória de Deus. E tem muita gente que está solto, andando por aí, e está completamente aprisionado nas drogas, nos vícios, na prostituição, numa vida completamente distante de Deus, numa vida sem esperança, numa vida destrutiva, enganosa, inútil, cega e incrédula, baseada em algo que está tomando conta da sua vida, que é a tal da ansiedade, a tal do desalento, não tendo esperança. Mas nós temos a paz que excede todo entendimento. Guardará o coração, guardará a mente de vocês em Cristo. Então, a única maneira de nós vencermos a ansiedade é entendendo que Deus é o nosso Pai, nos submetendo a Ele, confiando nele através da fé e das orações, das súplicas. Por quê? Como diz lá a teologia da prosperidade, para eles o importante é ter uma casa especial na praia, ou ter uma casa no local de destaque do Rio de Janeiro, no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, que, se eu não me engano, quem é da parte imobiliária sabe, eu acho que é Ipanema, né? O metro quadrado mais caro. Se não for, depois me perdoem, me atualizem, mas sempre foi ali. Ou seja, tem gente que acha que isso tudo, aí de repente, aquilo que está acontecendo aí em Los Angeles, né? Que a capital internacional do cinema está lá pegando fogo, ou seja, está acabando. E aí, quando você vai lá, vá agora em Coríntios, rapidinho, em 2 Coríntios 4, 8 e 9, é um texto aqui que contrapõe e que fala justamente sobre a adversidade, sobre lutas que o cristão vai passar por adversidade, mas ele precisa confiar no Senhor. Olha o que diz aqui, talvez você esteja passando por um momento de luta. 2 Coríntios 4, 8 e 9, é um versículo também bem conhecido, que fala: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Então, se a vida fez com que você se sentisse derrubado por algum motivo, saiba que você não está destruído, porque o Senhor está cuidando de você. Se a vida trouxe alguma dificuldade, alguma perseguição para você, saiba que você não está abandonado, porque o Senhor está cuidando de você, está cuidando de cada momento, de cada dificuldade da sua vida. Se a vida trouxe alguma perplexidade para você, saiba que alguma angústia para você, saiba que Deus está cuidando de você no meio das tribulações. Porque a angústia pode ser uma ameaça. Nós podemos estar atribulados, mas a angústia que o mundo tem, nós não temos. Porque é uma angústia de falta de paz, de consolo. Aqui diz atribulado, porém não angustiado. Então o cristão pode ficar até atribulado, mas angustiado não.
A angústia não é algo que pertence ao cristão que confia em Deus. Se está angustiado por algum motivo, ore ao Senhor, clame a Deus, peça misericórdia. Senhor, a tua palavra diz que eu posso ficar até atribulado, mas a angústia não pertence a um servo teu. Tira toda angústia. Tira toda angústia, e Deus vai tirar, eu creio nisso, né? E se você tiver, você pode estar até perplexo, pensando em alguma coisa, como será, mas você jamais vai estar desanimado, porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar de que Deus está com você. Deus é o consolo bem presente na hora da angústia, ainda que se levante as dificuldades, Deus é o consolo, é o conforto, né? Jamais eu vou estar abandonado, jamais eu vou estar abandonado, porque o Senhor cuida de mim. Eu posso estar até sendo perseguido, mas o conforto do Espírito Santo está cuidando de mim. O Senhor está conosco, e se nós viermos a cair, Ele vai nos levantar, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele vai nos levantar, porque nós podemos ser derrubados, mas nós não vamos ser destruídos. Então, irmãos, esse texto aqui de Romanos, de Coríntios, 2 Coríntios 4, 8 e 9, o apóstolo Paulo deixa bem claro e derruba qualquer pensamento do tipo, super herói, super vencedor, né? Tipo, o cristão não pode passar por dificuldade. A Bíblia está falando aqui, de dificuldades que nós temos que vencer, né? Que nós somos atribulados, mas não angustiados, ficamos perplexos, mas não somos desanimados, perseguidos, mas não abandonados, e podemos ser até derrubados, mas não destruídos. Então, angustiado, desanimado, abandonado e destruído são coisas que não pertencem à vida do cristão. O cristão é mais do que vencedor. Então, para vencer a ansiedade, eu tenho que entender que Deus é o meu Pai, eu tenho que confiar nele, submeter a Ele tudo em oração, crendo que Ele tem a resposta, sabendo que nele eu tenho a paz, né? Como diz Jesus, tende paz em mim, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então vem a adversidade, vem o sofrimento, vem a luta, eu preciso lembrar que Jesus venceu, e que nele eu tenho paz, e que nele eu sou mais do que vencedor. Outro ponto, quando mudamos o foco de nós mesmos para as coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Quando nós começamos a buscar o reino de Deus e a sua justiça, estamos buscando as coisas de Deus, Ele vai cuidar de nós. Ele vai suprir as nossas necessidades. Quando nós tiramos o foco de nós e pensamos em fazer a obra de Deus, fazer o rei, trabalhar no reino de Deus, evangelizar, testemunhar o amor de Deus, alcançar vidas para o reino de Deus, quando eu começo a me movimentar, fazer alguma coisa na casa de Deus, na obra de Deus, Deus, Ele supre as minhas necessidades. Ele cuida de mim, Ele cuida de nós, Ele não deixa faltar. Irmão, Deus é maravilhoso. Quando eu mudo o foco e eu começo a adorar e submeto tudo a Ele, Ele começa a suprir e transformar uma realidade, uma dificuldade em vitória, em nome de Jesus. E para finalizar, quando descansamos no cuidado diário de Deus, sabemos que não controlamos nem o presente, muito menos o futuro. Antecipar o futuro na nossa mente é trazer preocupação, sofrimento de maneira imprudente. Porque a antecipação de algo que você não sabe nem se vai acontecer, que é a tal da ansiedade, é destrutiva, enganosa, inútil, cega e incrédula. Temos que fazer como o salmista Davi, no Salmo 71, 5 e 6, eu vou ler para vocês, ele fala o seguinte: pois tu
és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno, a ti direi constantemente o meu louvor. Então, faça como salmista. Entenda que o Senhor é a nossa esperança e que a nossa confiança está nele. Faça como Pedro, como Pedro fala em 1 Pedro 5,7, lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, vamos lançar diante do Senhor a nossa ansiedade. O que eu não consigo lidar, apresenta diante do Senhor. Porque a própria palavra de Deus diz que não sobrevirá tentação, nem dificuldade, além da que nós possamos suportar, porque junto com a dificuldade, Deus traz o escape. Junto com a dificuldade, Deus traz o escape. Então, vamos descansar no Senhor, vamos confiar nele, vamos saber que ele está no controle, o Senhor está no controle de todas as coisas. E aí, como diz aqui, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Voltando lá para o texto de Mateus, agora no versículo 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. E aí, nós devemos fazer o quê? No versículo 33, de Mateus 6,33, mas busquem o quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, as suas necessidades básicas, Deus vai acrescentar. Quando você se volta para Deus e dedica a sua vida a Ele, para que a sua vida seja um trono da glória de Deus, Ele vai suprir as nossas necessidades. E quais são elas? De comer, o que beber e o que vestir. Então, não andemos ansiosos, como diz a própria palavra, porque não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Alguém falou, vamos viver um dia de cada vez. Isso é correto. Vamos viver um dia de cada vez, a palavra de Deus diz isso. Quando eu quero viver vários dias em um só, o nome disso é ansiedade. Estou trazendo para cá algo que eu não sei nem se eu vou viver. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Amém? Glória a Deus. Vou chamar o pastor para orar por nós aqui.